Eu comecei a cantar quando eu era mais nova, assim. Eu tinha uns 9 anos. Mas não era muito aquela coisa que, nossa, eu sou muito... Canto muito, nem nada. Eu, na verdade... Eu escrevi uma música em casa. Que minha família estava passando por um tempo meio difícil. E aí eu tinha aprendido sobre adoração na escola dominical, domingo. E também tinha aprendido sobre estar no santo lugar, né? Então eu falava assim, eles falaram pra gente lá, eu lembro muito bem, ele falou, o professor falou, você tem acesso à presença de Jesus a hora que você quiser. Ele já rasgou aquele véu lá que dividia, né? Já rasgou lá no tabernáculo de Moisés e tal. Falei, beleza, então eu tava lá. Você já tinha um conhecimento bem avançado. Escola dominical. Meu, a escola dominical da minha igreja era muito legal. Escola dominical. Só que aí a professora falou isso. Fez o teatro de rasgar o véu. E aí eu podia entrar lá, conversar com Jesus. Meu, animal. Muito Porque animal. daí eu tô lá na minha casa, minha mãe e meu pai estavam chorando, uma situação bem ruim que a gente tava vivendo. E eu falei, então eu vou lá, porque eu já rasgou o véu, aquele véu lá, eu vou lá orar. E aí eu fui escrever uma música, falando literalmente isso, que um dia muito especial, eu entendi que eu tinha acesso à presença de Jesus todos os dias. Caraca, aí, vamos gravar essa música, vamos então. gravar essa Cadê música, essa cara? Mas música? é Tô um pensando aqui ritmo no bem projeto. X, assim. Não, acho melhor não. Eu gravei Era um no fim funk, ela, tá porque eu ligado? gravei um Eu gravei CD. um pagode. Eu gravei um CDzinho e Mentira. vendi na minha escola, gente, a Não. R$5. Sim. Fala isso. Cara, eu Você preciso não sabia achar. disso? Eu nunca Mano, gente, tem lá na casa dos meus pais. Tem Eu que vou achar ensinar e os vou mandar caras a pra fazer vocês. comunidade. Uma foto, eu de uniforme da escola, assim. Aí, tipo, era minha foto meio cortada, assim, e do lado escrito Rafaela Gonçalves, alguma Não. coisa. Qual que era o nome E aí do eu CD? imprimi. Eu acho que era um dia muito especial, uma coisa que tinha a ver com a música. E aí eu imprimi, assim, as capas e comprei um negócio bem tosco de botar CD. E eu gravei num estúdio lá, no amigo da minha professora de canto. E aí, mano, eu fiz o CD e vendi. tinha uma música. O que acontece? Na minha escola, eles tinham um campeonato. Era uma escola americana. Então, todo ano, quando você fazia 13 anos, a partir de 13 anos, você podia ir para esse campeonato nos Estados Unidos. E dentro desse campeonato tinha esporte, arte, música. E aí a minha professora de canto lá da escola falou, ninguém tá competindo em composição. Você tem uma música aí? Eu falei, tem. Uma que eu escrevi quando tinha 9 anos. Eu tinha 13 já. E era em português? Era em português, a gente traduziu pro inglês. Canta um E pedacinho eu pra mandei gente. a música. Ai, não, Dá uma gente, tem muita palhinha aí, vergonha um dessa pedacinho música, pra não. gente, por favor. dia, quem Aquela sabe, música assim, não sei. thank you for sunshine. É tipo thank isso. you for rain. Não, essa é muito boa, essa é melhor. Mas aí o que aconteceu? Eu queria ir nessa viagem pros Estados Unidos, eu tava mal de grana, falei, vou vender um CD com a música que eu vou competir. Mano, fiz o CD, E vendeu? vendi, acho que era R$10. Não, acho que era 5 não, acho que era uns R$10. Vendi um monte. Mano, esse cara fui tá se pros matando Estados ali. Unidos. Foi mal. Calma. Uma história feliz aqui de superação. Sim. É que... Eu queria que tivesse sido essa música, uma música boa, pô. Mas irado, tá bom, Tá. desculpa. Aí, não tem problema, gente. Me perdoa, por favor. É que às vezes... Mas não, mas irado. Mas você quer saber a história? Acaba. Não, até você cantar, você vai pros Estados Unidos. Aí, beleza. Fui nos adoração. Estados Unidos com 13 anos, competi. E aí, eu era a primeira turma, competia de 13 até os 18 anos. Até a última, a galera que saía da escola. Eu falei, cara, eu não vou ganhar, obviamente, Mas era esse entre as campeonato. as escolas Tinha da uns rede. 4 mil alunos. Era todo mundo que Caramba. usava esse currículo. Então, a gente ia pra uma faculdade. Eu fui pra Liberty University um ano. Esse ano foi na Liberty. Meu primeiro ano foi na Liberty University que a gente foi. Então, como era summer, era verão, não tinha ninguém nas universidades. E aí você tinha que, então, tipo, eles alugavam cantar? a universidade. Calma aí, eu explico. Eles alugavam a universidade, traziam todos os alunos que usavam aquele método de inglês, que era um método cristão. Então, eles alugavam uma universidade cristã nos Nossa, Estados que Unidos. animal. Traziam todos os alunos se juntavam, ficavam 2 semanas em competição de tênis, basquete. Caraca. Então você trazia da sua escola todos os alunos, o time Era de o basquete Camp Rock. inteiro. Era o Você Camp trazia a Rock. escola, tá? Quem cantava? Então você fazia competição de canto, competição de composição e tal. A composição, Mano, animal. você mandava um CD um mês antes. E aí eles já iam ouvindo, e aí eles. E aí no último dia das 2 Eu semanas, acho mesmo. eles faziam uma entrega de medalhas. Então você não sabia quem ganhou. Você só descobria no último dia das 2 semanas. Então eu competi em canto, mas assim, péssima. Tinha aquelas pessoas maravilhosas lá nos Estados Unidos, os gringos cantavam muito e tal. E eu, tipo assim, 13 anos, tal. Só que aí no último dia eu ganhei a medalha de primeiro lugar na minha Não, música de você composição. ganhou? Juro, Olha aí. ganhei em primeiro Ah, lugar. Rafa ganhou, mano. Caraca, velho. Essa história é muito Thank forte. you for sunshine. Muito Porque, bom. tipo assim. Exatamente.
E aí, eu que escrevi, gente, essa música. Não, mas sério, animal. Aí eu ganhei essa medalha e isso foi meio que, tipo, cara, eu tinha 13 anos. Falei, cara, eu vou então pegar isso aí pra fazer. Comecei a fazer aula de canto, mas eu já contei a história. Minha professora falava que eu era... Aí eu comecei com uma professora séria, assim, não só da escola. A escola era muito séria, assim. Mas ela era da escola. Séria. Cega, boy. Mais séria. Vamos focar aqui, velho. A da escola era muito boa, mas, tipo assim, não tinha muita gente que cantava na escola. Então ela falava, vem você. Eu achava que ela falava, vem você mesmo, Fê. Aí eu comecei com uma professora mesmo de canto. Ela é canto lírico ainda. Ela falava, olha, realmente você é muito ruim. Falava pra minha mãe. Falava pra minha mãe, para de gastar dinheiro. Porque a minha mãe, ela investiu uma grana, porque era mais uma aula cara e tal. E a minha mãe falava, não, porque na cabeça da minha mãe, realmente, assim, a minha avó cantava quando a minha avó era católica, Então, ela cantava na família missa. já, tipo, a única pessoa na minha família que cantava era a minha avó, cantava na missa, só. Não é uma coisa que, tipo assim, tem músicos na minha família e tal. Mas aí, beleza, então minha mãe, tipo, é coisa da sua avó, ser do... Na cabeça da minha mãe, ela falou, você ganhou medalha, então vai, eu vou focar. Então eu fiz muitos anos de aula, então eu cantava no musical da escola, tinha uma banda, na minha banda, na aula de espanhol, eu fiz uma banda. Depois eu fiz uma banda, né, que chamava Sea Walkers, com uma galera lá. Sea Walkers. Aí a gente tinha, tipo, tinha uma garagem lá que a gente fazia nossos ensaios. Era muito massa, assim. E Mas então você sempre quis cantar. A verdade Era foi teu meio sonho. que uma coisa que a minha mãe foi falando pra mim, literalmente. Ela falava que eu tinha o dom. E eu fui acreditando. Eu acho que assim, Palavra se da a minha fé. mãe não tivesse falado, não sei se hoje eu cantaria. Então, Caraca. tá aí um agradecimento especial pra Porque, minha mãe. querendo ou não, até a faculdade que você fez... Eu sei que você comentou lá no episódio da Super Nani, que aí você fez lá abaixo. Comunicação, daí. Porque eu realmente não sabia o que fazer, eu tava meio perdida, assim. Daí a Super Nani, que era a diretora da minha escola, eu fui na sala dela e falei, o que você acha? Ela falou, você é muito boa comunicadora, faz comunicação, então. Aí eu fiz, graças a Deus, deu tudo certo. E aí tô aqui. E pra entrar no Dunamis, eu fui morar fora um tempo. Assim, eu parei de cantar também, só pra terminar essa história. Eu cantei, aí me formei na escola, fui fazer comunicação. Falei, cara, não tem mais nada a ver eu cantar, porque eu tô na faculdade, não tinha nada a ver, assim. Eu não queria cantar nos barzinhos. Às vezes eu cantava lá na igreja que eu era, mas acabou que deu um rolo lá na minha igreja e todo mundo saiu e eu fiquei meio desengrejada. Fiquei realmente desengrejada durante a faculdade, foi um tempo meio estranho, assim. E aí eu tinha uma amiga que eu sempre encontrava na faculdade, que é a Esther Hayashi, que é prima do Theo. Eu conhecia ela eu não lembro como a gente se conhecia. Acho que algum evento de igreja e tal, não lembro. Daí todo dia ela ia lá ela me via saindo da faculdade, ela ia lá, porque ela fazia gastronomia na frente de comunicação. Ela falava assim: vem visitar a minha igreja, você tá sem igreja, vem visitar a minha igreja. Daí eu, tá bom, Esther, beleza, só tem japonês nessa igreja. Eu falava pra ela, só tem japonês naquela igreja, eu não vou. Porque na época ainda tinha muito mais japonês do que hoje em dia. Então eu falava obrigada, Esther, mas não. Tipo, eu achava que não tinha nada a ver. E até que um dia o Theo... Eu tava indo numa igreja só por ir lá, enquanto não tinha uma igreja. E o Theo veio no retiro de jovens dessa igreja. E acabei conhecendo ele. E aí ele me entregou uma palavra e tal. E daí eu comecei no Dunas, depois de uns anos. Foi isso. Tava rolando o Dunamis Music. Daí eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E ele falou, cara, você não quer gravar? Enquanto você não arranja um trabalho, ajuda aqui a gente no Dunamis Music. Juro, não era uma coisa tipo, vem cantar. Tipo assim, ajuda a gente. Tipo, aí, vem servir aqui. Vem servir. Aí eu fiz backing por um Fornalha. Eu fiz backing pro Paulinho, pro Valente, pro Lucas Santana, pro um monte de gente, tá ligado? Esse Fornalha. Que o Lucas batia no tambor. Sim, tamborzão. É o Collective. Oi? É o colorido, né? Aquele que tem animal, assim. Animal, daí eu fiz backing. Eu e a Anitta, a gente fez backing nesse. Caraca, velho. Anitta Raibara, viu, gente? Então foi ali que você... Nossa, nem pressão, velho. Cara, ninguém percebeu, tipo, que... Gente, a mãe Anitta, amiga nossa, de dentro. Aí sai no jornal. Se você nunca tivesse falado, se você nunca tivesse falado, já pensou? Eu ia ficar achando, nossa, que legal. A Anitta já foi do Duda. Meu Deus. Caraca, mano. A galera assistindo o Fornalha Collective. Onde que tá ela? Cadê? Não, aí eles pegam, circulam alguém aleatório. Olha lá, eu falei que ela tava lá. Tava escondida por trás das malhadas. Nossa, minha pressão até caiu, velho. Aí, beleza, você fez Calma, daí, como eu tinha voltado dos Estados Unidos há pouco tempo, eu tava meio perdida mesmo. Então eu falei, cara, eu vou ajudar aí no Dunamis Music. Então, acabou rolando, aí teve primeiro Fornalha, eu fui de mídias, e às vezes eu fazia um back, às vezes cantava uma música, abria. Assim, faz tudo, Mas faz por que tudo. você voltou? Você não queria ficar lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Cara, eu até queria ficar.
queria muito ficar. Mas Deus falou pra mim que, tipo, eu tinha que voltar. Ele falou, cara, eu não vou conseguir te usar em nenhuma outra nação enquanto você não amar o Brasil. Sério? Realmente, ele falou isso pra mim. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Só pra saber. Agora eu amo. Será que eu vou ser enviada? Isso foi qual ano, rapaz? Isso foi 2016. Collective foi 16. Aí a gente fui no primeiro Fornalha e fazia literalmente tudo. Pensa, tipo, eu fazia mídias. Era eu, Valente e o Santana.